Boa noite, graça e paz. Eu quero iniciar nesta noite com a palavra do Senhor Jesus. Diz assim o Evangelho de João 6, 44. Olha que bênção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é um momento de paz, é um momento de louvor, é um momento de cultuarmos ao nosso Deus. Nós vamos cantar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Cantemos para a glória do nosso Deus. Esse é um tempo de louvar e exaltar o nosso Deus. Eu sei que de uma maneira totalmente nova, uma maneira diferente, mas eu quero compartilhar com você, quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, aí mesmo na sua casa, aonde você está. O texto é o texto de Jeremias, o capítulo 31, faremos a leitura do verso 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro. E diz mais ainda: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado. Como novilho ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós colocamos na tua presença nesta hora. Ensina-nos, ó Deus, através da tua palavra. Assim pedimos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estudar um pouco nesta noite
esse texto de Jeremias. É claro que Jeremias, no capítulo 31, ele está falando aqui, transformando a sua tristeza, transformando o seu lamento em júbilo. E isso começa desde o texto lá do capítulo 29, tá bom? Desde o capítulo 29, começa quando Jeremias envia a carta àqueles que estão presos, àqueles que estão cativos, àqueles que estão desterrados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sofrendo as piores coisas da vida. Mas aí Deus escuta a oração do seu povo e Deus então coloca na boca do profeta essas palavras. E aqui no capítulo agora 31 fica bem expresso para nós e diz: converte-me. Eu gosto muito dessa expressão aqui em Jeremias, e eu quero falar um pouco, deixando um pouco de tantas coisas que nós estamos vivenciando, né, com essa epidemia, mas eu quero falar sobre um assunto que penso ser oportuno para esse momento. É momento de conversão, é momento de regeneração, é momento de buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor em tempo propício. Aí fica uma pergunta: o que é conversão? O que é de fato conversão? Nós poderíamos tratar aqui, falar que conversão é aquela verdadeira transmutação, mudança de espírito, é uma transformação da vida espiritual, e poderia até teologicamente falando aí, né, de conversão, essa ação do Espírito Santo de Deus em nós, aplicando no mais íntimo do nosso ser a obra redentora de Deus em Cristo Jesus, ok? Então, conversão é busca de Deus, é esta busca que o homem faz de Deus, é o voltar-se para Deus, é de fato o homem mudar totalmente e converter, voltar a direção para Deus. Então, teologicamente falando, é isso, dessa forma. Agora, quando nós olhamos para a questão bíblica, biblicamente falando, nós podemos dizer o seguinte: preste bem atenção nisso. A conversão, então, biblicamente falando, é a resposta do homem ao amor maravilhoso, imensurável, indizível do nosso Deus. Então, conversão é isso. É quando o homem volta para Deus ou dá essa resposta. É a resposta do homem ao amor maravilhoso de Deus, ok? Então, por quê? Porque nós somos autômatos, isto é, nós não somos pessoas que agem como máquinas, né, sem vontade própria. Então a conversão, preste bem atenção, grave isso. A conversão é a resposta voluntária, consciente ao amor e ao chamado de Deus. Tá bom? Daí nós podemos ver então essa realidade da conversão. E isso vai aparecer na maioria dos textos bíblicos. Eu poderia citar aqui o texto lá de Atos 16, 30, 31, Isaías 31, 6, Isaías 55, 6 e 7, Ezequiel. Todos esses textos vão mostrar sobre a conversão. Observa lá o texto de Isaías 31, 6. Olha que maravilha. Deus apela ao povo através do profeta Isaías, dizendo: convertei-vos, pois, aquele que tanto tem feito. Então converte, volta. Ainda lá em Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto, né? Aí termina dizendo: converta-se ao Senhor, que se compadecerá, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, ok? Então observe que o Espírito Santo de Deus nos leva ao texto hoje de Jeremias 31, que é dar um enfoque no verso 18 e no verso 19. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Observe então que o povo, após esse cativeiro de 70 anos ali, agora o povo está clamando, pedindo, e aí está dizendo que Deus, depois de castigar, ele sente castigado, e Deus fala: converte-me. Então, alguns pontos eu quero abordar nessa noite. O primeiro deles, preste bem atenção: conversão, embora seja a resposta do homem, a ação regeneradora do Espírito Santo, é um ato profundamente divino. Tem gente que acha que é ele que vai converter. Tem pessoas que acham que precisa de fazer algo. Tem gente que acha que precisa de pagar algo. Mas o texto deixa bem claro para nós que não é assim. Não é o homem que se converte a Deus, é Deus que converte o homem. Observe a expressão de Jeremias, observe a expressão do profeta. Ele diz: converte-me, converte-me. Aqui o verbo está no imperativo. Ele está dizendo, ele está apelando e ele está suplicando para que ele mesmo, de forma enfática, não como quem ordena, mas como quem pede. É uma oração, é um pedido. Daí é possível analisarmos, fazendo algumas perguntas para o texto. Eu gosto muito de perguntar para o texto. Observa aí, quem pede? A primeira coisa que nós temos que olhar para o texto é responder isso. Quem que pede? É o homem. O homem pede. Pede a quem? Pede a Deus. Por que pede a Deus? Porque reconhece que o Senhor é Deus. E o que ele pede? Ele pede a intervenção de Deus, livrando o seu povo amado das mãos do cruel inimigo. O cativeiro ocorreu como consequência dos pecados da nação. Agora havia chegado o momento da restauração. E aí o profeta pede a intervenção de Deus na história e na vida da nação. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Então o profeta pede, mas a iniciativa da reconstrução, da conversão, é sempre de Deus. Observa aí o verso 15 até o verso 17, vai expressar isso, vai mostrar isso para nós. Então Deus é o sujeito, o agente, o homem é o objeto, o homem é o suplicante. A iniciativa é sempre de Deus, Deus falando com ele. É por isso que nós lemos lá no início o texto de João 6,44. E Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Só vem quem Deus quer. Preste atenção. Só vem quem Deus quer. A iniciativa é dele. A conversão é produzida por ele. Ele é o sujeito. O homem é o objeto.
alvo da ação de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, amigos, nesta noite. A segunda coisa importante, falando sobre a conversão, é que a conversão, irmãos, é um fato irreversível. Não há retrocesso. Por que não há retrocesso? Porque não é uma ação de Deus. Se é uma ação de Deus, não tem jeito. Porque é exatamente porque é um ato de Deus. E Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada pela metade. Vejam mais, uma vez a petição aí, verso 18. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Converte-me. Converte-me. Uma ação de Deus em nós. O sujeito aqui, mais uma vez, é Deus. Só que aqui Deus é o sujeito ativo. É o sujeito que age, que faz, que toma iniciativa, a coisa, o fenômeno acontece. Converte-me e serei convertido. É importante a gente lembrar disso, tá bom? Converte. Quem se converte, converte para sempre. Tem pessoas que às vezes falam, pastor, conheci pessoas que converteram, mas não estão na igreja mais, que converteram a Jesus, mas estão longe. Será que converteram mesmo? Será que realmente foi alvo da ação de Deus? Eu estou acabando de falar que é uma ação de Deus. A conversão é um fato irreversível. Não há retrocesso. Eu quero crer que muitas pessoas, de fato, não converteram. Acham que estão na igreja, pensam que são crentes, cantam, até louvam, até oram, mas no fundo, não entregaram realmente a vida ao seu Jesus. Ou seja, não houve ação de Deus com o seu Espírito Santo na vida das pessoas. Eu estou falando não entregar a vida a Jesus, mas é Deus que nos converte. Quero deixar isso bem claro para os irmãos. Bom, quem é de Deus, fica. Quem é de Deus, passa por peste, passa por pandemia, passa por aflições, passa por todo tipo de lutas, passam por todas as coisas, mas ficam firmes no Senhor Jesus. Nós até temos um belo cântico que diz, sobre isso. Pelo vale escuro seguirei Jesus. Observa, pelo vale escuro seguirei Jesus. Custe o que custar, eu estou com o Senhor Jesus. Isso é muito importante. A conversão, então, ela é irreversível, ou seja, não há retorno. Quem é de Deus mesmo. Não precisa temer, não precisa nada. Vocês estão lembrados de Pedro? Pedro falhou. Pedro falhou. Talvez você pense, mas se Pedro falhou, eu também. Claro, eu e você, nós falhamos. Pedro falhou, mas Jesus o recuperou. Muitas vezes, nós falhamos. Deus nos recupera em Cristo Jesus. Daí Jesus disse para Pedro, lá em Lucas, no capítulo 22, 31 e 32, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Conversão. Converter. Isso que nós precisamos lembrar. Então, a segunda coisa, que a conversão, ela é irreversível. Tá bom? Terceira coisa que eu quero deixar para os irmãos nesta noite. O verso 19 diz, na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso,
porque levei o opróbrio da minha mocidade. A terceira coisa que eu quero deixar para os irmãos desta noite é que a conversão verdadeira determina necessariamente um estilo autêntico de vida cristã, que nasce com arrependimento. Então preste atenção no detalhe: conversão e arrependimento estão interligados. Eu costumo dizer que conversão e arrependimento é uma moeda, que tem os dois lados, estão intimamente ligados. Embora a teologia sistemática, tente explicar separadamente, mas é impossível fazê-lo biblicamente. As duas coisas são tão ligadas que não pode haver uma sem a outra. Quem converte verdadeiramente, porque arrependeu. E quem arrependeu verdadeiramente, porque converteu ao Senhor Jesus. Então isso é extremamente importante. Ninguém pode se converter sem arrependimento. E ninguém se arrepende se não converteu, se não mudou a direção da sua vida. Então, arrependimento é esta metanoia. Arrependimento é essa mudança de direção, mudança de rumo, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de postura, novo rumo, metamorfose. Essa mudança é o reconhecimento do pecado. Eu estava perdido. Esse reconhecimento desce ao coração, faz com que nós confessemos os nossos pecados. E muito mais do que confessar, abandonar os pecados. E Jeremias mesmo vai dizer isso, Ele vai colocar: tira esse coração de pedra, põe um coração novo. Vai dizer no Novo Testamento: as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Que bênção! Esses, irmãos, são alguns dos aspectos fundamentais do arrependimento. É por isso que o nosso texto diz: na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Olha aí, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Então isso é maravilhoso. Você muda realmente de vida. Estou lembrando aqui daquele texto de Atos dos Apóstolos. Aquele texto de Atos, no capítulo 3, do versículo 14 até o 18, que o povo ali, eles ficaram atônitos ali com o milagre realizado por Deus, através de Pedro e através de João. Na porta do templo, que aquele homem coxo, paralítico, estava ali. Curioso que o povo, depois que Pedro faz a pregação, faz o apelo, verso 18, deixa bem claro aí, e o povo pergunta: o que nós vamos fazer? E Pedro responde: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Não há perdão de pecado sem conversão e sem arrependimento. Ok? Então são essas três coisas que eu gostaria de deixar nessa oportunidade para você. Talvez você faça uma pergunta. Talvez você esteja perguntando: pastor, como é que eu vou saber que eu sou um crente? Como é que eu vou saber que eu sou um convertido? Como eu sei que eu sou uma pessoa convertida? Deixa rapidamente colocar para você aqui, aplicando da seguinte forma na sua vida. Como é que você vai descobrir que você é um crente? Como é que você vai descobrir que você é um convertido? Como é que nós aqui já fizemos isso? Primeiro, se você confessa de todo o seu coração que Jesus realmente é o Senhor da sua vida, se você o confessa como Senhor e Salvador, então você é um convertido. Segundo, se eu tenho interesse em viver os princípios da palavra de Deus, eu sou de fato um convertido. Porque não adianta falar que sou um convertido, mas não vivo na prática cristã, verdadeiramente dentro da palavra de Deus. Terceira coisa, se eu tenho desejo
de ver a minha família salva, a minha cidade salva, o meu estado, o meu país salvo em Cristo Jesus, de fato eu sou um convertido. Agora tem pessoas que parece que não têm paixão pelas almas, pelos irmãos, pelas pessoas, ok? A quarta coisa que eu quero deixar para você: se eu tenho convicção que eu sou de Jesus mesmo, eu estou seguro em Jesus, eu não confio em mim mesmo, eu confio em Jesus, então de fato eu sou um convertido. Bens materiais, as coisas desse mundo, diplomas, nada disso vai adiantar. O que vai adiantar se você de fato tem a certeza que Jesus é o Senhor da sua vida. Portanto, a conversão, é bom que fique bem claro, não é para uma religião, mas para Jesus. Tem gente que acha que converter é para a religião X, para a religião Y, nada disso. Converter é para Jesus, para o Senhor dos Senhores, para o Rei dos Reis, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Mas você pergunta: olha, pastor, o senhor não é pastor da igreja presbiteriana? Claro que sou pastor da igreja presbiteriana, mas converter é para o Senhor Jesus. Para frequentar denominações, você frequente, vá naquela que realmente você é chamado. Particularmente fui chamado da igreja presbiteriana. Estou nessa igreja há 57 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque creio que é uma igreja autêntica, verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que professa Jesus Cristo e uma igreja que tem como única regra de fé e prática a palavra de Deus. Olha que bênção! Se você quiser participar, participe. Nós estamos de portas abertas para receber você, mesmo em tempo de pandemia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. Louvado seja. Eu quero orar enquanto os nossos irmãos estão preparando para encerrarmos cantando. Eu quero orar dizendo assim: Pai, abençoe o teu povo, que haja verdadeira conversão, arrependimento, metanoia, mudança de vida, mudança de atitude. E nesse momento de pandemia, nós possamos cultuar em espírito e em verdade, para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Abençoe a nossa vida, a nossa família. Eu te peço sim, em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos para a glória do nosso Deus. Salvou este pobre pecador.
Amém, irmãos. Nós estamos tendo aí algumas dificuldades hoje com a internet, mas estamos aí na bênção e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar postando toda a palavra de hoje também nas mídias da igreja. Lembrando aí, está sendo gravada e vai ser então postada no canal da igreja, no Instagram, @IPCSéries, e também aí nos outros canais do YouTube e tudo mais. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz. Tenha uma boa semana abençoada e abençoadora. Fique na bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e Deus abençoe.